Então, Esse aí filme deve aqui ser... já vem com as perguntinhas, bem logo aqui no início, porque é algumas questões que dá para a gente, a partir daí, entender o que vai ser falado, que a gente vai estar falando sobre, muito sobre a evolução. No livro passado, no módulo passado, a gente falou sobre o DNA, sobre as relações entre os genes, mas agora a gente vai estar falando sobre as relações entre os organismos, que são maiores. Vai ter um pouco do que a gente falou, vai ter que ter entendido um pouco sobre DNA, sobre gene, para poder entender. Aqui é só mostrando, perguntando sobre essa imagem que tem, né, que inicia nessa página aqui, que é um corpo de um animal. Termina aqui, ó. Também tem essa outra. Que esse corpo de animal é um fóssil, só que é um fóssil sem osso, é um fóssil marcado. E aí tem algumas perguntas, que é: que tipo de organismo é o Archaeopteryx? A outros organismos ele se assemelha? A que outros organismos ele se assemelha? O Archaeopteryx não existem na natureza e são encontrados apenas como fósseis. O que aconteceu com essa espécie? Como você explicaria a diversidade de espécies de seres vivos existentes hoje? O que para você significa evolução? Então é sobre isso que a gente vai estar estudando um pouco esse módulo, é sobre as relações dos seres vivos e sobre a evolução que eles têm. Como, por exemplo, dessas perguntas aqui, eu faço duas para vocês. Queria que alguém respondesse o que vocês acham que é evolução, o que é evoluir. Então, fala sobre evolução, o que seria essa evolução? Bora lá, gente. Evolução. Evolução é Atualização para melhor. Um upgrade. Pronto, um upgrade. Uma atualização. O que mais? evolução é quando o tempo vai passando, vai evoluindo cada vez mais as coisas, né? Então vai se modificando, é modificação. Modificando com o tempo. Tá, então evolução, eu posso dizer que evolução vai ser transformação, vai ser modificação, vai ser atualização, vai ser um upgrade. Então evolução vai ser tudo aquilo que vai me tornar melhor. Isso, de alguma forma. Então, a partir disso, a partir desses conceitos que vocês deram, a gente vai entender que a evolução, ela tem teorias de evolução, e essas teorias, elas foram acreditadas por muito tempo. E a primeira delas, que é a teoria do fixismo, ela defende que as espécies vivas são fixas, que elas não evoluem, que elas são exatamente como elas eram no início do mundo. Essa teoria foi do fixismo, ela foi a primeira a ser discutida e a ser lançada pelos cientistas, dizendo que os seres vivos eram fixos, que eles não tinham mudança, que eles não tinham transformação, que eles não tinham modificação, que eles sempre foram daquele jeito e vão continuar sendo. Mas depois de um tempo, através de evidências, foi descoberto que com o passar do tempo, os seres vivos eles se modificam. E eles não são estagnados, eles não são imutáveis, eles não são fixos. Eles se modificam, eles evoluem. E essa evolução tem sempre uma característica que diferencia das demais. Por exemplo, depois do fixismo, existiu outra teoria que não está aqui, que existiu outra teoria que foi chamada de lamarquismo, porque foi descoberta não, foi falada, foi discutida por Lamarck, que era o nome do cientista. O lamarquismo dizia que o pescoço das girafas ele era grande porque há milhões de anos atrás a girafa ela tinha um pescoço pequeno igual ao de um cavalo. Ela era muito parecida com um cavalo, a diferença era a coloração dela, que ela era amarela, e aquelas pintinhas marrons, mas que ela vivia num ambiente
em que as folhas das árvores eram muito altas, como coqueiros, como esqueci o nome de outras árvores altas, mas como um coqueiro. Um coqueiro que tem as folhas bem altas, é o tronco, né? O caule, e as folhas ficam lá em cima. Então só tem como se alimentar de folhas se você conseguisse alcançar as folhas. E elas só conseguiam se alimentar quando achavam algum arbusto, quando achavam alguma folha caída. E tentavam, muitas das vezes, elas tentavam alcançar aquelas folhas altas quando tinha um pouquinho mais baixo, como a palmeira, não lembrei o nome de outra. E nesse esticar de pescoço, vai esticando para se alimentar, vai esticando para se alimentar, vai esticando. As gerações futuras da girafa começaram a crescer, a nascer com um pescoço um pouquinho maior. Até que chegou um ponto delas, depois de milhares de anos esticando o pescoço, chegarem a uma altura que foi a altura que o pescoço das girafas tem hoje, que elas conseguem se alimentar das árvores mais altas. Porém, com o passar do tempo, veio Darwin, que Darwin é considerado o pai da biologia, e ele pegou e disse, nada a ver. Isso aí, Lamarck, ó, tava biruta no negócio de falar negócio do pescoço da girafa, já se viu, esticar, 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 esticar até crescer. E aí ele pegou e disse, tá errado. Eu fui lá estudar e fui pesquisar e olhar os ambientes das girafas, onde é que elas viviam, o que é que elas se alimentavam. E ele pegou e descobriu que a teoria de Lamarck ela não dava certo, como ele falava. Que Lamarck dizia que quanto mais a gente usasse um membro, mais ele se desenvolveria. E isso passaria para as próximas gerações. Por exemplo, e também ele dizia que se você não usasse um membro, esse membro se atrofiaria e passaria para as próximas gerações, como é o caso das cobras. Eles diziam que cobras tinham patas e com o passar do tempo, com a não utilização dessas patas, porque ela andava se rastejando, as patas não tinham muita serventia, essas patas atrofiaram e as cobras ficaram sem patas. Então tinha a teoria do você usar demais e crescer, e a teoria de você usar de menos e atrofiar, que é chamado da teoria do uso e do desuso. Mas aí Darwin veio e disse, bora jogar isso aqui fora, serve não, bora pensar outra coisa aqui. E ele disse que através dos estudos, na época dessa teoria de Lamarck, que as girafas esticavam o pescoço, não é que elas esticavam, é que existiam dois tipos de girafa. Existiam as girafas de pescoço longo e as girafas de pescoço curto. E nessas duas girafas de pescoço longo e pescoço curto, por conta do ambiente em que elas viviam, que as árvores eram muito altas, as folhas, as girafas de pescoço curto acabavam ficando sem alimento muito rápido, começando a morrer de fome, até chegar um ponto em que elas foram extintas. Enquanto as girafas de pescoço longo, que conseguiam alcançar os mais altos topos das árvores e se alimentar normalmente, elas continuaram vivas. E essa teoria de Darwin foi considerada a teoria da seleção natural, em que a natureza, por conta própria, selecionou quem deveria ficar vivo e quem deveria morrer, porque o ambiente fez com que as girafas de pescoço curto não conseguissem sobreviver, enquanto as girafas de pescoço longo conseguiram. Então essas teorias sobre a evolução, sobre como evoluir, foram as primeiras teorias pesquisadas para poder explicar um pouco as diferenças que a gente tem hoje. No Outra fim, quem coisa, tá certo? Os dois estão errados. como é, Luiz? Não entendi. Qual dos dois está certo? Para falar a verdade, não existe, tipo assim, está completamente certo, porque foram através de estudos que acabaram criando a teoria, mas ninguém nunca vai ter certeza absoluta se realmente é assim. Porém, o que é acreditado até hoje é de Darwin, da seleção natural. O de Lamarck foi desacreditado. Por quê? O do fixismo foi o primeiro desacreditado, porque as espécies elas mudam. Depois, o do Lamarck foi desacreditado, por quê? Porque, por exemplo, você vai na academia e você vai malha, 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 malha todo dia, fica bombadão, enorme, grande. E aí você, até sempre, né? Você vai pra academia sempre, aí você casa, tem um filho,
Seu filho vai nascer bombado igual você? Não. Ele só vai nascer grande, musculoso, se ele só vai nascer, não, ele só vai ficar se ele, depois que ele crescer, ele for pra academia. E o filho dele só vai ficar se depois que o filho dele crescer, for pra academia. Então, você não passa a sua característica de geração em geração. A característica, por exemplo, eu usei muito meu braço para ficar musculoso. Eu não vou passar essa característica de ser musculoso para o meu filho. A mesma coisa que se acontecer um acidente, eu precisar amputar um braço, eu não vou passar a amputação do meu braço para o meu filho. Meu filho não vai nascer sem um braço porque eu precisei tirar o meu. Então, por conta disso, a teoria de Lamarck também foi desacreditada, porque ele dizia que quanto mais você usasse, mais crescia ou desenvolvia, e quanto menos você usasse, sumiria. E essas características eram passadas de geração em geração. E aí foi nesse ponto que a teoria dele foi desacreditada, porque não passa de geração em geração. E aí a teoria mais acreditada é a de Darwin, da seleção natural, que o ambiente ele faz uma espécie ser extinta ou outra, sempre vai viver o mais adaptado, sempre vai viver o que consegue se adaptar ao ambiente que ele está. Se ele não conseguir se adaptar, ele vai morrer. Mas aí na do Darwin tem um pouquinho de evolucionismo, porque assim, o que sobrevive é o mais forte. Aí ele passa os genes dele de mais forte para frente. Isso, mas só que ele é mais forte por ele já ser mais forte. Ele não, como é que eu posso dizer? Ele não adquiriu essa força. Vamos dizer assim. A girafa de pescoço grande, ela já existiu, ela já existe desde o início com o pescoço grande. Ela não desenvolveu um pescoço. Então ela vai passar uma característica que já é dela. Dos outros filhos, os outros filhos vão sobreviver por conta disso. Isso quer dizer que não existe características adquiridas? Existe características adquiridas com o passar do tempo. Como, por exemplo, nós seres humanos, conforme a teoria do evolucionismo, nós viemos do macaco. E nós somos uma evolução do macaco. Então, a evolução de Darwin, ela vai entrar no momento em que os seres humanos, através de um processo evolutivo do primata antigo, os seres humanos eles conseguiram se adaptar ao ambiente e uma sociedade que nem todos os macacos possuem. Nós vivemos em sociedade, nós nos comunicamos, nós somos racionais, nós pensamos, nós temos o livre-arbítrio para decidir. Então, nós, apesar de sermos algumas vezes instintivos, nós também entendemos as consequências dos nossos instintos. Então, por conta disso, por conta de algumas características, que a gente, conforme a teoria da evolução, que viemos de um ser irracional, primitivo, que não vive, que vive em grupos, mas não numa sociedade organizada, e que evoluiu para a gente, isso é um processo evolutivo também. No caso de Darwin, é apenas uma explicação de por que temos animais hoje que não existiam, porque não temos animais hoje que existiam há milhões ou milhares de anos atrás. Então foi uma forma de encontrar uma explicação para isso através da seleção natural e não da teoria de que foi mudando porque foi usado, mas foi mudando por características que também o ambiente impunha. Por exemplo, nós aqui, outra característica que pode ser considerada característica evolutiva do ambiente, mas que não muda a nossa forma física. Nós estamos no Nordeste. Então, nossa pele, nosso corpo, apesar de sentir, ele está adaptado a viver no calor. Porque o Norte e Nordeste é um local da linha equatorial, tropical, em que o calor atinge médias de 40 graus de sensação térmica para mais. De 30 a 40 graus, até às vezes mais do que isso. Já na região sul, que está mais próximo da Antártida e está abaixo, bem abaixo da linha do Equador, onde o ambiente é mais subtropical, a pele dele já está adaptada ao ambiente frio.
Se nós do Nordeste formos para o Sul e alguém do Sul vier para o Nordeste, vai sofrer muito, principalmente no início. Por quê? Porque a pele ela tem que se adaptar ao ambiente que você está. E no começo ela não está adaptada ao frio, no caso das pessoas do Nordeste, e o do Sul não está adaptada ao calor. Isso é uma forma de adaptação e foi uma evolução que adquirimos dos nossos ancestrais com o passar do tempo, a partir das mudanças de ambiente que eles foram, da diminuição de pelos, se formos considerar que viemos dos primatas. Então, são muitas características que vão passando de geração em geração, que não muda fisicamente se não houver uma característica necessária, vamos dizer assim. Não existe outro ser relacionado a isso. Não existe outro ser que seja o ser humano. Não existe um ser humano diferente da gente. Seres humanos internamente são todos iguais. Não é como o caso da teoria de Lamarck, que ele dizia que existia só uma girafa. É menos improvável o pescoço crescer do que a gente conseguir se adaptar na temperatura. Mas aí a gente vai ver isso que a gente vai falar nesse módulo mais específico, é a diferença mais específica também de cada um. E porque essa característica que eu falei para vocês é só uma que diferencia, mas tem algumas que diferenciam essas teorias que vocês vão entender melhor sobre o porquê uma é acreditado, outra é desacreditado, apesar de elas terem um pouco de relação. Mas só para dar a introdução hoje aqui, depois dessa parte das teorias da evolução, a gente fala um pouco sobre fóssil, porque a partir do fóssil a gente vai meio que entendendo as descobertas de que existiam outros seres mais antigos e que eles tinham características que se assemelham às nossas características hoje, porque dizem que os répteis vieram dos peixes e porque as aves vieram dos répteis. Então tem algumas características relacionadas a isso. Então, os fósseis, eles são restos ou vestígios de seres que viveram em um passado distante e permaneceram conservados. Por meio de estudos dos fósseis, os pesquisadores podem ter uma ideia de como eram os organismos que habitavam o planeta antigamente e que agora estão extintos, e de como eram os ecossistemas da Terra no passado. O registro fóssil é o mais forte indício de que, no passado remoto, a biodiversidade do planeta era distinta da atual. Os fósseis nos mostram que muitos dos seres vivos que vemos hoje não existiam no passado remoto. Mostram mais. Muitos fósseis apresentam semelhanças em relação aos organismos atuais, como a estrutura do esqueleto, aspecto do corpo, anexos à pele, como penas, escamas ou pelos, e entre outros. Essas semelhanças indicam mais do que apenas similaridade entre diferentes linhagens de seres vivos. Elas são o reflexo do parentesco evolutivo entre elas. Isso significa dizer que esses organismos compartilharam um ancestral comum em algum momento passado. Então, a teoria da evolução, ela aponta muito isso, de que nós tivemos um ancestral comum, apenas um ser vivo, que a partir desse ser vivo todos os outros foram se desenvolvendo. Então a gente teve no início da Terra um organismo fotossintetizante que desenvolveu as plantas, um organismo que através de mitoses e meioses desenvolveu organismos multicelulares como nós. Então a teoria evolutiva acha que é uma árvore em que no início da árvore eu tenho um ser vivo e ela vai aumentando até chegar ao ser mais evoluído, que racionalmente somos nós. Se os organismos da atualidade não estão presentes na maioria dos fósseis e aqueles que estão são diferentes dos atuais, mas apresentam algumas semelhanças com eles, é possível supor que as espécies de seres vivos não são imutáveis. Então elas mudam. Se fossem, como defende o fixismo, no mínimo existiriam fósseis das espécies existentes hoje junto com as do passado. Fósseis de macaco da mesma época dos fósseis de dinossauros, o que não ocorre. Então, a partir disso, foi compreendido que o fixismo estava derrubado e que as teorias de Lamarck e de Darwin poderiam estar corretas antes de serem derrubadas, como foi no caso de Lamarck, que a gente vai ver o porquê. Então, foi eliminado logo do fixismo porque macacos
eles existiram depois dos dinossauros. Os dinossauros eles foram extintos e até hoje encontram-se fósseis de dinossauros. Então as espécies que existiam na época não são as mesmas que existem hoje. Não existiriam fósseis dessas espécies de hoje num passado remoto. Na aula que vem, a gente vai falar um pouco sobre anatomia comparada, alguns órgãos, o que são órgãos homólogos, semelhantes, órgãos vestigiais, e entra um pouquinho no pensamento evolucionista, que é quando a gente vai falar novamente sobre essa questão da seleção natural, de Lamarck, aqui, ó, lamarquismo, darwinismo. Foi só uma introdução do que eu falei para vocês hoje, que a gente vai complementar na próxima aula, certo? Então, eu vou parar o compartilhamento aqui. Eu vou fazer a chamada de vocês. Ver se está todo mundo aí, ou se já teve alguém que dormiu. Luiz. Presente. Rian Pablo. Yasmin. Presente. Eu esqueci de falar. Guilherme. Presente. Helena. Presente. Airan. Presente. Jamile. Presente. Tialisson. Alisson. Dormiu. Kleiber. Júnior. Chamar de novo. Para ver se esse pouco que não respondeu, responde. E eu vou chamar todo mundo de novo. Luiz. Presente. Rian. Presente. Yasmin. Presente. Guilherme. Presente. Helena. Presente. De novo. Airan. Presente. Jamile. Presente. Tialisson. Tialisson dormiu. Alisson. Alisson também dormiu. Kleiber. Acho difícil pronunciar teu nome. Também dormiu. Júnior. Sim, também dormiu. Emanuel, você entrou agora. O que acontecestes? Emanuel? Meu celular tinha descarregado.